Olá, estamos gravando aqui nossa última videoaula do nosso curso, agora sobre imunidades. Imunidades é um tópico dentro do tema do Estatuto dos Parlamentares, Estatuto dos Congressistas, que abordam tanto a imunidade, os impedimentos do artigo 54 e a perda do mandato, artigo 55. Nessa videoaula nós vamos gravar aqui apenas a discussão sobre imunidade. Que a gente começa aí pela imunidade material ou inviolabilidade, né? Alguns autores brincam colocando o P e tornando a expressão impunidade, né? que é o fato de que não há os chamados crimes de palavra, né? Não há crime parlamentar no exercício da função, não pratica os crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, né? Que visam ampliar a liberdade de manifestação dos parlamentares e dos debates. A emenda constitucional 35, que alterou substancialmente o tema das imunidades, trouxe duas pequenas alterações no caput do artigo 53, né, uma esclarecendo que a imunidade é penal e cível. Até então havia uma controvérsia, uma indefinição na jurisprudência, se ela era também cível, uma vez que alguns autores sustentavam e alguma jurisprudência sustentava que ela era exclusivamente penal, podendo o parlamentar ser condenado por danos morais em virtude de suas manifestações. Então a emenda 35 absorveu parte da jurisprudência que entendia que ela era cível também. A outra alteração no caput do artigo 35 é a inclusão da palavra quaisquer manifestações. E aqui não significou qualquer alteração substancial, digamos aqui que se afasta a máxima, segundo a qual não existem palavras inúteis. Essa inclusão da palavra quaisquer aí foi inútil, porque continua o mesmo entendimento, que é qualquer manifestação, desde que no exercício do mandato. A gente vê assim, um certo deslocamento da jurisprudência, uma ampliação da jurisprudência, admitindo aí duas decisões já contra o excesso de manifestações agressivas do deputado Bolsonaro, né, conteúdo que foi discutido no texto disponibilizado neste módulo, né? Aqui certamente a discussão passa se a manifestação é condizente com o exercício do mandato. Duas observações: a imunidade parlamentar não pode ser renunciada, ela não é só uma prerrogativa dos parlamentares, né? Ela é do parlamento, né? Ela é da sociedade, é a sociedade que se favorece com o fato de que nenhum parlamentar será inibido em suas manifestações. E no que tange aos vereadores, se estende esse entendimento em virtude aí desde que na sua circunscrição, ou seja, no município. Tem uma possibilidade parlamentar, o excesso, né, pode gerar punições, né, pode gerar punição, inclusive a perda do mandato, e uma discussão, né, que seria, digamos, até um problema de pesquisa, se pode sustentar a responsabilidade objetiva do Estado em virtude de danos causados pelos parlamentares. Aqui pegamos três questões jurídicas, né, que tem boa bibliografia: responsabilidade objetiva, danos morais, né, e a própria imunidade, né, embora elas não se tenha jurisprudência sobre o caso, para responder essa pergunta. Eu tenho como hipótese, né, a minha hipótese, sujeita a um aprofundamento, é uma resposta positiva, né, que seria a melhor forma de dar densidade ao direito fundamental da imagem no que tange aos seus aspectos morais. A mudança substantiva da emenda constitucional 35 é o fato de que até a emenda 35 parlamentar, as ações penais, né, dependiam de autorização prévia das casas legislativas. A partir da emenda 35, a ação tramita, né, podendo a Casa Legislativa sustar o seu trâmite por votação aberta e maioria absoluta.
até a emenda 35, as casas legislativas não havia autorizado o processamento de nenhuma ação penal contra parlamentar, né? Na verdade, elas não chegavam nunca a se manifestar contra, elas simplesmente deixavam de se manifestar, né? Deixavam de manifestar. E desde então, não tem nenhum caso que a Casa Legislativa tenha assustado o andamento de ações penais. Inclusive, às vezes, crimes assim, inclusive mais pesados, como o caso do Ronaldo Cunha Lima, né, que é na Paraíba, que deu 2 tiros no seu adversário político e a ação ficou parada lá por falta de autorização, né, desde o incidente, que é no começo da década de 90, até 2001, quando a ação começou a tramitar. Né? Começou a tramitar em virtude da emenda constitucional 35. Então, nenhuma situação como essa, dessa gravidade, as casas legislativas sentiram no compromisso de que o parlamentar respondesse penalmente pela sua ação. No que tange a imunidade formal, né, quer dizer, aí eu já vinha abordando, quer dizer, a questão da autorização judicial aí já inclui. Além dela, a gente pode falar da vedação da prisão do parlamentar, salvo em flagrante de crime inafiançável, né? Salvo em flagrante de crime inafiançável. Evidentemente que nós estamos falando aqui das ações preventivas e temporárias. Não se trata de ação penal transitada em julgado. Se transitado em julgado, o parlamentar vai preso, né? E se a prisão dele ocasionar a suspensão dos direitos políticos, certamente a mesa vai declarar, né, a perda do seu mandato. Aqui tem referência aqui a um habeas corpus, né, que é um habeas corpus em virtude de um habeas corpus decorrente de uma prisão de vários parlamentares que aconteceram em Roraima, e aí não foi encaminhado, né, entrou com habeas corpus para que eles fossem soltos, afinal não era crime inafiançável, e excepcionalmente, né, dadas as circunstâncias do caso, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, não foi unânime, não concedeu o habeas corpus. Outra exceção, outro caso que se aplica a exceção dessa regra, é a prisão do Delcídio Amaral, do senador Delcídio Amaral, cujo crime a que ele estava sendo acusado, de flagrante duvidoso, mas certamente não era inafiançável. Mas, dadas as circunstâncias, né, o Supremo afastou a aplicação dessa regra, né, uma prisão, no meu entender, né, sem respaldo na Constituição. Aqui um caso, né, em que houve então o crime inafiançável, que era o deputado Natalino, que foi preso porque dispunha de armas de uso restrito do Exército, né? Então, em qualquer caso que haja essa prisão, se submete à Casa Legislativa para deliberar por maioria absoluta se mantém ou não a prisão. Trata-se de um outro aspecto que diz respeito a imunidades formais, diz respeito ao foro especial por prerrogativa de função, uma vez que os parlamentares são julgados no Supremo Tribunal Federal. Havia a súmula 394, que dizia que é uma vez que, terminado o mandato, o parlamentar continuaria a responder no Supremo Tribunal Federal. A Lei 10.628, né, a Lei 10.628 estabeleceu que, se fosse crime praticado no exercício da função, o parlamentar continuaria ainda a responder no Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal revogou a súmula e depois declarou inconstitucional essa lei. E é uma matéria, em suma, controvertida, e muitos questionam a existência do foro, certamente há um excesso, né, de regras de foro especial, mas
O fato que é uma matéria que precisa ser pesquisada e revista, porque a regra, a prática, nos parece inadequada, uma vez que terminou o mandato, a ação volta para a primeira instância. Depois, se a pessoa assumir um cargo de ministro, volta para o Supremo Tribunal Federal. Se ela sai do ministério, perde o cargo. Se ela é eleita governador, vai para o Superior Tribunal de Justiça. Se ela é designada secretária, ela vai para o Tribunal de Justiça. Então, é uma regra cuja aplicação, um entendimento cuja efetivação tem trazido problemas, não parece que merecedor de pesquisa e de uma revisão. Então a gente fica por aqui sobre esse tema bastante instigante.